Estamos em mais um programa Pode Cuidar Melhor e esse ano nós resolvemos falar sobre o perdão com diversas pessoas para termos um conceito de perdão e como o perdão pode impactar diretamente nos nossos cuidados com os nossos idosos ou outras gerações. Por que estou falando de outras gerações? Hoje eu trouxe um convidado muito especial para falar conosco. Ele vai representar uma categoria chamada Geração Sanduíche. E o que é a Geração Sanduíche? A Geração Sanduíche é aquela pessoa que ela é responsável por cuidar dos seus pais, uma geração anterior, e ainda cuida dos teus filhos, ou seja, ela está bem no meio das duas gerações. Isso traz uma carga de responsabilidade e torna o tutor ou a tutora com muito mais atividades. E como é que você, da geração sanduíche, controla toda essa situação? Então é sobre isso que nós vamos ouvir um pouquinho e por que o perdão é tão necessário para essa geração sanduíche. Olá, Alan. Obrigada por estar aqui conosco. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, sobre a sua empresa, o quanto colega e amigo nos tornamos, né? E hoje você está aqui representando essa geração sanduíche, que tem uma carga muito grande entre os cuidadores, tanto de idosos como dos seus filhos. Por favor. Verdade. Obrigado, Sueli. É uma honra estar aqui, você ter me convidado para esse podcast. A gente já trocou muitas ideias ali no particular sobre a geração, identificação ali com todo o processo também que eu tenho com meu pai e com filhos, entendeu? Quando você começou a falar sobre a geração sanduíches, para mim falei, pô, me coloquei naquele lugar, né? Falei, pô, estou neste momento, né? Tanto eu quanto a minha irmã, né? Então, para mim é uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Que é isso. Você compartilha, então, essa responsabilidade com a sua irmã, e a sua irmã também é geração sanduíche. Não digo que ela é geração sanduíche porque ela não tem filhos, né? Mas ela ficou ali só com meu pai e agora eu tô apoiando mais porque a minha irmã resolveu mudar para Peruíbe, né? Então, essa responsabilidade veio agora, mas eu também tenho isso tanto do meu lado da minha esposa, né? Do meu sogro e da minha sogra, que a gente acaba ali, de certa forma, apoiando eles nesse processo da geração, né? Interessante, então, tua esposa e você, o casal geração sanduíche, né? Exatamente. O marido cuidando dos seus pais e dos filhos, a esposa cuidando dos pais e dos filhos. Interessante, gente, fiquem atentos, fiquem ligados, vem conosco, porque estamos falando de um casal geração sanduíche. Vamos ver, então, sobre como que eles cuidam, como é que eles carregam esse estresse e vamos começar e o tema principal é o perdão, mas vamos ver como que é essa carga toda. Alan, me conta uma coisa, você ter que olhar essa tua geração, teus pais, a tua esposa, a Andresa, olhar os pais dela e ao mesmo tempo, simultaneamente, você tem a responsabilidade com o filho. Como é que é isso? Como é que vocês lidam nisso o dia a dia? Não foi fácil, tá? Hoje a gente está num processo de amadurecimento muito grande disso, né? Até hoje mesmo a gente foi andar de bicicleta, fazendo um exercício, e a gente veio meio que conversando um pouco disso, né? Das questões das gerações. Porque o meu pai, ele tem hoje 83 anos. O meu sogro e a minha sogra estão ali na faixa dos 70. Então, assim, tem diferença essa diferença de 10 anos, né? Faz uma diferença de como cada um trabalha ali. E, assim, cada um ali teve processos diferenciados de criação. Então, o meu pai, ele veio de Minas, saiu fugido, com todos os problemas que ele teve com a família, né? O meu sogro e a minha sogra também vieram acho que de Osasco e também de Minas, né? Então, Osasco não, Sorocaba. E acabou vindo do interior, e toda vez que você vem do interior para uma cidade grande, é muito mais difícil. É muito mais complexo entender isso e você chegar até onde você chegou, né? E aí o que a gente percebe, né? Eles não conseguem lidar com algumas situações que eles não foram preparados.
né? Então tem muita coisa que a gente não é preparado. Então eu e a Andresa, a gente conversa muito em relação a isso. Como que a gente quer envelhecer? Porque hoje a gente está no meio, né? Por isso que eu volto sempre naquele papo, quando cedo a geração sanduíche, eu falo, caraca, esse cara é verdade. Porque assim, hoje a gente tem a preocupação com os nossos pais. Sim. E ainda terminar de criar o nosso filho. Nós temos 2 filhos, uma já saiu de casa, já é adulta, já toca o negócio dela, mas mesmo assim, sempre tem uma preocupação com ela. Por mais que é filho, né? Continua sendo. A gente sempre fala, né? Filho é filho, tem 27 anos, mas a gente sempre tá ali, tá precisando de alguma coisa, né? Tá precisando que a gente colabore com alguma coisa na empresa dela para ajudar, porque ela tá num processo de crescimento. Mas lidar com isso no dia a dia, vou falar para vocês, não foi fácil, Sueli. Sabe, nos últimos, acho que 4, 5 anos, depois que eu também voltei a fazer terapia, e que eu comecei a entender, porque antes você pegava muito para você, né? Você fala, pô, o que eu tô fazendo de errado, né? E assim, qual que é o problema, né? E aí, pegando um pouco um gancho no perdão, quando a gente é pequeno, a gente não enxerga isso, né? Que o seu pai às vezes tem que trabalhar, e a forma que essa geração baby boomer trabalhou, ela é totalmente diferente da nossa. E a geração baby boomer, ela além de ser totalmente diferente da nossa, que eu ainda sou da geração baby boomer, né? Eu pego um finalzinho disso daí. É uma geração muito capitalista. Então, o que nós podemos falar disso? Por eles serem totalmente capitalistas, tem um vídeo do meu pai que ele fala: eu não cuidei da minha saúde e nem corri atrás da informação sobre alimentação. Eu corri atrás em ganhar dinheiro. Então, eu só trabalhava porque eu queria ganhar dinheiro. Existia toda uma dificuldade, né? E aí, pegando esse seu gancho, eu imagino que você tenha passado alguma situação como a minha. Eu fiquei muitos finais de semana sem o meu pai. Várias reuniões, vários eventos de escola, meu pai não estava, né? E aí, eu imagino assim, você precisou ou ainda precisa trabalhar o perdão com teus pais, assim como a tua esposa com os pais dela, mesmo sendo uma diferença entre 10 e 15 anos, mas ainda da geração baby boomer também, né? Como é que vocês conversam sobre isso, vocês como casal, para um ajudar o outro a trabalhar o perdão com os pais e conseguir, você sente o impacto do cuidar melhor dos teus pais? Como é que é isso? Eu acho que o grande ponto é esse, né? Eu falo que todo mundo tem que fazer terapia. Eu bato perfeito. muito nisso, as pessoas falam, não, terapia é coisa de louco, é coisa que é maluco. Não, não é. Na realidade, quando você vai para terapia, a primeira coisa é para você se olhar para você e cuidar de você. Eu tenho um amigo judeu que ele sempre fala, né? Tem um provérbio judeu que eles falam que você tem que cuidar primeiro de você para depois você ter possibilidade de cuidar dos próximos. É a mesma coisa da questão do avião, né? Quando você entra no avião, o que a moça fala? Coloque a máscara primeiro em você e depois coloque no outro, né, Bia? Sim. Geralmente é isso que acontece. E a gente não foi criado para isso. Não. Esse é o grande, acho que é o grande X da questão aí. A nossa geração, que é a X, né, que é a minha, não foi preparada para isso. Então, assim, é normal todo mundo tá batendo pino agora, né? E a Millennium também tá ali também meio que se perdendo também, que tem alguns milênios também que entrou como X ali e não sabe lidar com isso. E para isso, a gente recorreu à terapia para a gente poder se entender, para não brigar entre o casal. Perfeito. Porque acho que o grande ponto é quando isso acontece é que se você tem uma interferência da família, o casal começa a brigar. É o perdão mútuo aí, né? Exatamente. Interessante. E quando a gente fala de perdão, para mim eu tenho uma história muito forte de perdão. Né? Porque assim, eu falo que tem 2 pessoas que me deram um pé na bunda, né? E que foi uma impulsão, né? Para eu poder chegar onde eu estou hoje nesse processo. Primeiro foi meu pai, quando eu engravidei a Andresa com 21 anos. Então, meu pai falou assim, não vou te ajudar. Só que eu já perdoei ele disso. Sim. Mas ele não se perdoou daquele momento que ele falou não para mim.
Então, sempre quando a gente está próximo e está junto, que nem eu tive que correr com ele para o hospital esses dias, o que acabou acontecendo? Ele, pô, me desculpa por eu ter feito isso. Eu falei, pai, tá perdoado, para mim tá tudo ok. Porque eu entendi, hoje eu tenho a consciência que Certo. eu entendi que ele não tinha capacidade para poder resolver aquela situação. Então ele falou assim, cara, o problema é seu. E o segundo é meu ex-chefe, né? O Flávio Romero, que é muito, muito bacana, né? Ele pegou e me demitiu. E assim, foi muito engraçado. Ontem mesmo eu até falei com a Andresa sobre isso. Eu falei, cara, foi sensacional, porque assim, foi o único local que eu fui demitido e saí feliz. Porque eu estava preso dentro daquela bolha, daquele local, e aquilo me prendia. Então, tem coisas que você não pode olhar pelo lado negativo, e sim pelo lado positivo. Poxa, nossa, olha, gente, pega o gancho. Peguem o gancho. Olha que interessante. O ressignificar entrou agora. O ressignificar entrou no processo do perdão também. Então, quando olhamos aquela situação, né, nós temos que dar um ressignificado. Porque o pai falou, eu não tenho condições de assumir. O que o Alan fez? Ele conseguiu ressignificar para perdoar o pai dele. Talvez no momento não, mas o depois, o que fez? Fez o Alan ser um grande marido, um grande pai e estar com a família dele junta hoje. Concorda? Esse é um grande resultado, né? É um excelente resultado, mas assim, levou anos, não é simples, Sim. entendeu? Eu acho que é todo um processo que você vai de amadurecimento. Esse processo agora veio nos últimos 4 anos. Ai, que Então, assim, perfeito. hoje eu tenho 48, 44. Então, assim, eu tenho uma preocupação com a minha equipe de passar situações de que aconteceram comigo, porque, olha, abre o olho, presta atenção nisso daqui, com as pessoas que eu... E não é dica, não é nada, é porque eu não quero que algumas pessoas passem o que eu passei. Sim. Principalmente as pessoas que eu gosto, que estão próximas a mim, porque é muito doloroso. Se você pega na questão do perdão, né? Vamos falar do perdão da minha mãe, que foi um processo muito complexo. Então, assim, o meu pai falou, olha, não consigo te ajudar. A minha mãe surtou porque eu tinha 21 anos, ela tinha imaginado uma carreira para mim e para minha irmã, porque os pais daquela época pensam dessa maneira, Sim. né? Vou fazer uma carreira para o meu filho, ele vai ser, ela queria que eu fosse engenheiro, meu pai queria que eu fosse relojoeiro, né? Então, assim, complexo. Deu marqueteiro. E eu designer, né? Então, assim, aquela confusão, né? E, assim, eu não tinha força para poder falar, porque a minha mãe era muito autoritária. Então, houve uma disruptura de ficar anos sem falar com a minha mãe. Anos, né? Porque ela não aceitava a minha esposa, não aceitava algumas situações. Então, por quê? Porque ela achava que a gente era muito jovem e que a gente não ia conseguir dar conta. E foi aí que a gente se uniu mais ainda e conseguimos. Assim, cada desafio que tinha, certo? Era um desafio da questão do perdão. Né? Pô, eu vou tentar trabalhar isso. Demorou muito. Vou dar um outro exemplo para você que você vai ficar chocado aqui agora. Pode rir, porque essa é difícil, né? Meu pai chegou, atrasei 2 meses o aluguel. Ele foi me cobrar o aluguel. Eu pagava aluguel para ele, tá? Entendi. E aí ele chega com um carro novo e fala assim, então, você tá me devendo. Eu falei, pai, mas eu não tenho dinheiro, o cara atrasou tudo ali. E aí ele pegou e falou assim, cara, isso é aluguel. Por quê? Porque como a minha mãe não aceitava a minha esposa, então criou-se todo esse processo. A minha esposa foi a primeira a perdoar meu pai e a minha mãe nesse sentido. Mas aí ocorreu que a minha mãe, entendeu? Ela teve uma doença, foi muito trágica, semelhante à doença da vaca louca, vamos colocar assim, tá? O caixão teve que ser lacrado, para vocês terem uma ideia, porque tinha risco de contaminação. E isso foi uma coisa que eu falei assim, cara, eu preciso falar tudo para minha mãe antes que ela faleça, né? Então, e a minha irmã começou a falar, não, porque você precisa perdoar ela. Eu falei assim, vai demorar um pouco para perdoar. E demorou muitos anos. Sim. Né? Mas mesmo assim, o que acabou acontecendo? Perto do falecimento dela, vieram vários sinais de várias pessoas falando comigo. Você precisa falar tudo o que você tem que falar para sua mãe para perdoar ela, para ela poder passar. E foi esse processo. Se eu te contar, é arrepiante.
Porque, assim, até me arrepio até hoje, porque, assim, eu fui na igreja, né, que eu frequento, que eu sou católico anglicano, Claro. o reverendo falou, olha, você precisa conversar com ela. Ela precisa ir. E eu não estava entendendo isso. Aí eu fui na outra igreja católica romana, que ela frequentava, o padre vira para mim e fala, você precisa falar com ela. Aí você falou, já é demais, né? Não. Aí eu fui numa outra pessoa, que meu pai falou, vai nessa pessoa, porque essa pessoa vai te dar uma luz. Essa pessoa falou, Nossa Senhora, antes de você chegar, falou para mim que você precisa conversar com a sua mãe. Eu cheguei no dia no hospital, ela, não esqueça dessa cena muito forte, para mim ela estava toda amarrada, porque ela foi perdendo todos os sentidos Sim, por causa da sim. doença. E eu falei, mãe, eu tenho tudo para falar aqui para você o que eu não concordava e agora você vai me escutar, infelizmente não é a melhor situação. E aí eu falei tudo. Deu algumas horas, eu fui para casa, não aguentei, não suportei, porque para mim foi muito pesado. Muito pesado. E a minha irmã me ligou e falou, ó, eu não tenho condições de cuidar do resto. A mamãe faleceu. Eu falei, deixa, esse ritual é meu. Fica tranquila, fica em paz, irmã. E eu peguei e fui resolver tudo com meu pai não, praticamente também não tinha condições, mas eu também fui resolver todo esse processo. Ali eu senti que eu perdoei. E eu tive até uma briga com a minha irmã, uma discussão feia. Porque a gente estava na academia dela, batendo papo, e ela falou, se você não perdoa a mamãe. Eu falei, não, eu perdoei. Você não perdoou de algumas coisas ainda. Porque a minha mãe era muito possessiva e muito narcisista. Então, a gente teve esse papo também de narcisismo, né? Tivemos. Então, isso é complexo. Então, assim, liberar esse perdão, naquela época, liberou ela e me liberou. Então, hoje, assim, eu falo de coração, assim, eu perdoei, eu entendo que era o processo dela. Eu entendi que, mas depois de muitos anos, né? Fez com que eu refletisse e falasse assim, não, é uma situação onde que a gente tem que... Eu acho que também você, além de ter todo esse processo, essa dor que você passou com a sua mãe, teve a questão do aprender, né? Porque o processo do perdão é o que eu falo, tem um começo, meio e fim, todo processo tem um começo, meio e fim, mas a gente sempre começa com um treinamento, né? Então, o treinar o que é? É aprender e treinar. Porque por isso que você enfatiza em vários momentos, demorou, não foi, acordei hoje feliz, deixa eu lá perdoar. Não é assim que funciona, Antes né? fosse, né? Antes a gente queria tomar uma pílula, né? Tomou uma pílula, aí esqueci, perdoou, pronto. E não é, né? E é muito importante isso de você ver, refletir e passar para essas pessoas. Porque você falou, converso com a minha equipe sobre isso e passa esse conhecimento para eles verem e verem um exemplo ali do lado deles. De olha como é isso, é difícil, mas é algo que vale a pena. Ou seja, gente, nós temos diversos tipos de dores, passamos por diversas situações, nós somos seres humanos comuns e nós vamos sempre ter uma história triste para contar. Mas ficam as dicas, já temos um ressignificar a situação. É um processo longo, mas temos que refletir todos os dias. Então, vamos sempre estar pensando nesse processo para a gente treinar e trabalhar esse perdão. Nem que isso dure alguns anos, não tem problema, mas o importante é treinar, treinar e treinar. Muito bem, Alan, a tua história realmente... Essa você não sabia que eu não contei, né, Celine? Nossa, eu tô surpreendida com tudo isso. Tá impressionada, né? Impressionada. Guardei pra cá. Tô vendo, incrível. Porque aqui nós acabamos abordando nessa tua história toda uma situação de compaixão, né? Tá vivendo esse momento de dor. Você chegou ao extremo da situação, né? Ao extremo da situação, sua mãe já para partir, você teve que fazer essa liberação, né? Para essa partida. E assim, é muito maluco, né? Porque assim, quando você olha o time da coisa toda e logo ela falece, você fala, realmente, tem um divino sempre olhando pela gente e dando sinais. Sim. Que a gente acha que às vezes não tem. E aí você fala, é muito mais maluco, né? Porque você fala, são de religiões diferentes, mas o sinal era o mesmo.
É porque é um Deus único, né? Exatamente. É uma só. A gente tem essas divisões, mas é uma só. É uma só, no final das contas é uma só. E agora, nós estamos com um processo com meu pai, né? Que ele tá com 83 anos, ele dirige, ele trabalha todo dia, ele não quer parar, e aí estamos num processo de uma doença que a gente não sabe realmente se é ou se não é, né? Então a gente Estamos investigando. Estamos investigando. Mas é um processo que hoje eu tenho o maior prazer de ir lá, né, pegar, levar ele, que nem, precisava ir, levar ele no médico. Eu peguei e fui levar ele no médico, ele saiu triste com a notícia, não sabia se era, se não era. E aí eu falei, pai, calma, primeiro vamos tomar uma decisão, vamos ver, vamos investigar, né? Mas ele pegou, entrou no carrinho dele, foi, vai trabalhar, namora, tem uma namorada de 65 anos, se não me engano, entendeu? Então, assim, a gente tá sempre ali dando um apoio. Minha irmã controlando lá da praia, porque ela quis ter uma vida mais saudável. Eu falei, então, essa parte a gente vai segurando. A Andresa também, vou dar um exemplo, na próxima semana, ela vai levar ele no médico, porque eu não consigo ir, porque eu tenho um compromisso, mas ela se predispôs aí. E a mesma coisa do outro lado também. A gente sempre apoiou muito o pai e a mãe dela quando precisou, quando precisa, né? Então, por quê? Porque essa geração sempre... Eu falo que essa geração da década de 70 deu uma batida de pino. Deu. Eu não sei, não sei se é a impressão minha, tá, Sueli? Mas todo mundo foi muito louco, muito hippie e agora não estão conseguindo lidar, né? Alguns fizeram fortuna, conseguiram, os que não conseguiram não conseguem lidar com essa frustração de tudo que aconteceu. E eu não sei, e aí isso é um pouco mais difícil, né? Vou dar um exemplo, para minha esposa, para a Andresa, é um pouco mais difícil lidar com as demandas do pai dela, entendeu? E da mãe dela também. Mas de alguma forma, a gente tem entendido que isso não é nosso, eles também têm que entender, mas que eles têm que entender que a gente está aqui para suportar. Exato. Porque aí também tem papéis e funções, né? Principalmente quem é geração sanduíche, eu vejo o seguinte, na maior parte das vezes, além de não perdoarmos e não conseguirmos amarmos direito a pessoa idosa, normalmente é o pai e a mãe, ou tio, tia, ou algum amigo de família, nós temos essa questão de ficar o perdão falho, o amor falho. Ainda queremos tomar uma posição que é nossa, ser mãe ou ser pai dos idosos. E nós não temos força para isso, porque nós somos depois deles. Nós recebemos conhecimento, sabedoria, apoio, suporte e energia deles. Então, nós temos que receber deles essa energia. Se está enfraquecendo essa energia, não somos nós que vamos repondo, né? Porque a nossa energia também vai se acabar. Mas nós temos que pensar na nossa geração futura, né? E mandar energia para essa geração futura. Talvez dessa forma que eu estou expondo, parece alguma coisa muito fria. Não, mas você não quer ajudar então os teus idosos? Não, gente, não é que eu não quero ajudar os idosos. Estou tentando me colocar no papel correto. Eu não sou mãe dos meus idosos. O Alan não é pai dos idosos dele, ele é pai dos filhos dele. E eu vou te dar um exemplo disso muito legal que vai encaixar super assim. Tá. Você vai ver, ó. Começa, né? Porque vira 83, tá com uma doença, não sabe se não é, né? Aí fica naquela. Aí ele pegou e virou pra mim e falou assim, porque ele sempre falou, quando você vai me ajudar na loja? Eu falei, quando você morrer, filho, eu não vou te ajudar agora. Você não deixou de te ajudar quando eu era mais jovem. Tudo que eu falava, você não concorda, porque é do jeito dele essa geração. É do jeito dele, cuida do jeito dele e da forma deles. Ok? Ok. E ele falou, tá, o que você vai fazer com a minha relojada? Falei, pai, surpresa. Aí ele, porra, mas você não vai falar? Eu falei, não vou falar, porque quando você falecer, eu vou ver o que você vai fazer. O que a gente vai fazer? Por que eu tenho que pensar nisso agora? Você nunca deixou a gente se intrometer. Né? Teve uma briga, discussão lá por conta de 2 imóveis que ficaram lá, que não tinham passado pro meu nome e o nome da minha irmã. Olha só. Aí, a minha irmã me ligou e falou assim, cara, e aí, vamos resolver isso? Eu falei, vamos. Pega a advogada, vamos resolver. Beleza? Virou um monstro. Por que vocês vão pagar advogado? Por que vocês vão fazer isso? Por que vocês vão... Eu falei, dinheiro é de quem? É meu ou é seu? É meu da Denise. Você vai pagar alguma coisa?
né, porque eu já paguei muito. Eu falei, cara, olha só, você já pagou. Eu e minha irmã nós vamos resolver pra gente não ter problema lá na frente. Contratamos um advogado, colocamos um advogado, resolvemos tudo, pronto. Mas ele queria que fosse do jeito dele, queria que fosse lá em Minas, conversasse com meu tio, que é fiscal da prefeitura, que ia resolver isso. Cara, Não dá tempo, não né? dá tempo pra eu rodar 450 quilômetros pra poder resolver, assinar o papel. Dá pra um advogado resolver daqui a gente tá tudo Sim. pronto? Então é esse o problema. Agora a preocupação dele é o que a gente vai fazer com as coisas. Eu falei assim, cara, eu não tô conseguindo dar com as minhas demandas. Eu tenho que me preocupar com a sua agora, porque eu preciso preocupar com você agora é a sua doença. Né? A gente tem que entender esse processo, eu e minha irmã, pra gente poder entender. Então, mas os idosos também, nesse ponto, talvez precisam de um suporte, né? Existe um suporte específico para isso. Porque como eles estão acostumados a resolver tudo, acham que nós temos que ser da mesma forma, temos que resolver tudo. Só que hoje em dia já está muito claro que se eu não tenho esse dom de resolver tudo, não sou eu que vou resolver tudo, Exatamente. né? E é extremamente bacana o fato de que você já fala assim, meu pai cresceu naquela geração que funcionava assim e vai ser assim a vida inteira. Então você já põe que entende que ele vai ser assim e não quer mudar ele. Porque não adianta a gente querer mudar a percepção do outro, principalmente nessa altura. Não, você consegue mudar a sua percepção? Muito difícil. A sua percepção, que da geração mais nova do que eu, é diferente da minha, que é diferente da sua ali. Sim. Então, assim, cada um nasceu dentro de uma realidade que é totalmente diferente. Para colocar um celular para ele foi muito difícil. Teve que pegar o celular, não vamos fazer propaganda, mas a gente já sabe, já visualizou o nome da empresa, entendeu? Senão é merchan. Porque ele não sabia, não sabe lidar com aquilo. Então, assim, você tem que aprender a mexer com a tecnologia. Exatamente. Aliás, nós temos constante aprendizados, né? Então, outra coisa muito importante. Então, nós falamos sobre o perdão, falamos sobre ressignificar, né? Todo um passado, uma história. Estamos falando sobre novos aprendizados, mesmo com determinada idade. Uma coisa importante que nós comentamos aqui, que é fundamental, sobre como nós estamos chegando lá na frente, né? Eu, por exemplo, eu estou com 60 anos e o que nós temos com tudo isso? Eu cheguei aqui onde estou porque eu me cuidei, porque eu tenho me cuidado, porque eu realmente preciso entender que aqui mora um espírito onde eu quero desfrutar o máximo possível dessa vida. O desfrutar é aprender, ensinar, transbordar, cuidar e também dar um suporte todo para o meu pai, para a minha mãe. Porém, eu só consigo fazer isso porque eu tenho me cuidado. Exatamente, Sueli. Acho que esse é o grande ponto. Que eu entrei num ponto agora também de cuidar mais da saúde nos últimos anos. Né? A vitalidade. A vitalidade. Né? Porque parece que... E assim, a gente fala que, isso é besteira. Pô, eu não tava me alimentando direito. Então, dava 4 horas da tarde, eu já tava pescando. Né? Por que eu tava pescando? Porque eu não tava me alimentando direito. Então, quando você entra na questão de nutrição, de organização de dia, de todo o processo de agenda, isso vai te ajudando a fluir. Porque você precisa ter isso. Porque vai ter, né, o pai te chamando, a mãe te chamando, o filho te acionando. Uhum. Então, como a gente está ali no meio, fora as demandas do trabalho do dia a dia que você precisa lidar. Então, se você não tiver, eu acho que assim, primeiro, se você não tem uma situação ali onde você não está cuidando do mental, vai cuidar do mental. Uhum. Para você começar a desenvolver a consciência que, pô, preciso fazer esporte. Pô, preciso me dedicar a ter uma saúde, né? Que nem hoje. A gente acordou 5h20 da manhã pra gente andar de bicicleta. Fizemos 1 hora de bicicleta, eu e a Andresa, entendeu? Deu 18, acho que 17, 18 quilômetros. Nossa, tá ótimo. Então, assim, estamos tentando manter o ritmo. Por quê? Porque a gente precisa chegar bem. Uhum. Porque a gente percebe que se a cabeça e o corpo não tá bem, né? Meu pai chegou com 83, chega muito bem. Ele tá chegando muito bem, apesar de tudo que ele passou, né? Diferente do outro lado, que temos uma resistência
pelo exercício, pelo cuidar do mental, né? Eu acho que isso hoje a gente tem internet, tem o chat GPT, tem um monte de coisa aí para poder fazer o quê? Para ajudar a gente a determinar uma rotina, né? Mas eu percebo que as pessoas não têm rotina. Eu acho que, nossa, isso é super importante. Outro ponto básico é a disciplina e a rotina, né? Para a gente conseguir ser saudável, para a gente conseguir chegar onde queremos chegar. Se nós não temos uma disciplina, se nós não temos uma rotina, as coisas não andam. Elas, na verdade, começam a circular e aí vem a procrastinação, aí vem ansiedade, porque a ansiedade é justamente isso. Eu começo a me enrolar para não fazer alguma coisa, aí eu fico pensando num futuro que não chega nunca. Mas é o mal do século, né? É o mal do século. Não chega nunca e eu não estou vivendo o presente. Então, um dos treinos importantes no presente é viver o presente. A Andresa sempre fala isso, né? Então, tipo assim, eu brinco que é muito engraçado, né? Porque a gente gosta muito de viajar. Então, a gente programa as nossas viagens, né? E tem a viagem sempre, que é a viagem do casal de aniversário de casamento, né? Que é sempre, legal, né? que é sempre em setembro, né? A gente sempre... Eu perdi o medo de avião, né? Então, assim, hoje, depois da pandemia... Que medo! Que medo, né? Assim, eu entrava no avião, tremia que nem uma vara verde, né? Então, cara, hoje... eu fico já pensando na próxima viagem que eu vou me planejar para poder fazer. Ela estava em trabalho e falou, vai ter 2 dias aqui, vem aqui para Natal, a gente fica aqui, aproveitei 3 dias, né? E foi super bacana, levamos o menino, tudo e tal, para ele poder estar junto com a gente, porque a gente sabe de uma outra coisa também, como foi com a menina, né? Vai chegar ali a virada dos 18, 19 anos, eles vão voar. Sim. E eles não vão querer falar com você, né? Então, como é que a gente traz eles, né? Mas, assim, se tiver algum problema, eles sempre vão estar gritando, porque, assim, a gente vai estar apoiando, né? Então, esse o grande ponto. E a gente tá olhando muito para isso, né? Para como envelhecer bem e poder estar velhinho viajando pelo mundo, né? Que eu acho que esse é o mais importante para a gente, que a gente colocou como objetivo. Não, tá perfeito, porque é um programa de casal, é ter uma vida de casal e passando as suas fases, né? Porque é muito desafiador isso. Mas eu achei muito bacana na nossa conversa. Gente, nós estamos chegando ao final, né? Mas antes de finalizar, eu achei muito bacana a nossa conversa, porque qual é o cuidado que você tem como geração sanduíche? Olha, eu tenho que me dedicar aqui para dar um suporte, né, para o meu pai, para o teu sogro, tua sogra. Estou aqui vivendo isso. Você precisou passar um processo de perdão com a tua mãe para você estar hoje mais tranquilo para dar o suporte para o seu pai e entender qual é o seu papel aqui. E, ao mesmo tempo, estar cuidando da tua família, dos teus filhos aqui. Né? Porque se você toma 100% do tempo aqui dando suporte para o teu idoso, para a tua idosa, você esquece daqui. E não, tem que equilibrar. É difícil equilibrar? É difícil, mas não é impossível. Né? Existe uma carga grande? Existe. Como é que eu levo essa carga de uma forma mais leve? Delegando, dividindo, entendendo o seu papel e suportando todo esse perdão. Acho que você falou tudo. Quando você divide, que nem antes, né? Quando eu estava muito afastado do meu pai, da minha mãe, né? E da minha irmã também, a minha irmã que suportou todo o processo, né? Então, agora, como ela está mais distante, para mim, suportar isso daqui também, eu estou aprendendo também a suportar. Mas antigamente, uns 5, 6 anos atrás, eu ia estar pensando, putz, cara, vou ter que ir lá fazer isso. Não, cara, entenda que isso é um processo. E que quem vai olhar por você também quando você chegar nessa idade? Exatamente. Gente, fica uma super dica para cuidadores, tutores que têm irmãos. Então, veja, o Alan não começou cuidando junto com a irmã dele. Eles não compartilhavam o cuidado. Aconteceu um processo por trás disso, para o Alan entrar, se inserir nesse cuidado e assumir o cuidado e o tutor do pai dele hoje. Mas ele passou por um processo.
Então, entenda, os teus irmãos, se não estão te ajudando, não é porque eles não querem te ajudar. Precisa entrar no processo de aprendizado e todos entenderem do que estamos falando. Então, isso é bem, bem complexo, mas dá para ser resolvido. Ó, até pegando um gancho do lado da Andresa também, a gente teve um processo familiar e todos os três, de alguma forma, ajudaram. Então, a gente ajudou com o apoio de levar. O Edu ficou com meu sogro um tempo lá com ele lá na casa dele no Imbu. A Camila também sempre deu muito apoio quando ele estava em Ilhabela. Então, assim, nos três ali, você percebe que eles se dividiram para poder tá apoiando, tá, o pai e a mãe. Então isso é muito legal de saber quando você tem. Quando você tem uma disputa, que nem eu tive, muito forte, né, fica um pouco mais complexo. Mas se você também não aplica o perdão para isso, né, para você entender que, cara, tu precisa evoluir. Sim. Né? De alguma forma, acho que acredito que a gente veio para poder evoluir o tempo todo. Né? Se você não evolui, você vai estar na rua que nem um zumbi, né? E aí, ou a sua vida vai ser corroída por ódio, não perdão, chateação. Você está saindo do eixo família e indo para outras tentações. Exatamente. Né? E isso aí fica muito mais complexo. Depois, para você voltar... Não volta, é muito não difícil. Volta. Gente, tem a questão do filho único. O filho único também consegue gerar sua rede de apoio com os amigos ou até mesmo profissionais, e nós temos os residenciais. Em breve nós teremos um convidado muito especial para falar também dos residenciais e como funcionam os cuidadores profissionais. Alan, muito obrigada por estar conversando com você, por você nos dar essa oportunidade de representar a geração sanduíche, contar todo esse processo de perdão. Acredito que outros temas também nós discutiremos, né? Bia, quer finalizar? Quer começar a finalização? Foi muito legal ouvir essa história e eu gostei muito. A gente está falando sobre o perdão, mas uma palavra que eu vi aqui o tempo todo foi o autoconhecimento. Foi você se dar esse tempo para se conhecer, para admitir que tudo é um processo e é um processo que demora. Não adianta a gente querer pegar uma pílula mágica. Queria. Eu não queria. Fala aí, você não queria tomar uma pílula ali e falar, pô, acaba os problemas? Mas você viu que é um processo e você vê isso com a sua esposa, vocês dois juntos nisso e caminhando juntas. É algo muito incrível de se ver. Construção, né? Sueli, só tenho a agradecer, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui. Foi uma honra, né? Ser um dos primeiros aqui, né? A gente está falando. E porque foi aquilo, né, que a gente conversou lá atrás, né? Me identifiquei super quando você trouxe o termo e eu achei isso, pô, super bacana a gente estar falando e estar colaborando com outras pessoas, né? Que eu acho que o grande ponto é esse, a gente colaborar, que não é um processo fácil. Todo mundo passa isso pelas famílias, essa é a forma que a gente vai lidar com isso. Mas começa na terapia. Perfeito. Começa na terapia. Gente, muito obrigada. Se você tem uma experiência parecida, se você é da geração saúde, coloque nos comentários, compartilha a tua experiência, vamos aprender juntos. E se você tem dúvidas sobre isso, como que são essas terapias, nos procure. Eu e a Bia estamos disponíveis para te ajudar, para te acolher e falar muito sobre o perdão e autoconhecimento. Obrigada. Obrigado. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.